Estamos cada vez mais próximos do derby decisivo. Benfica e Sporting vão jogar na Luz uma partida que é uma autêntica final e no qual vão dar-se tudo para serem campeões nacionais em 24-25. E hoje vamos fazer aqui um vídeo especial, já a pensar um bocadinho nesse derby e trazer alguns dos jogos mais icónicos no derby lisboeta. E eu vou destacar aqui 5 jogos que vão estar para sempre na memória dos benfiquistas. Descobre quais neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro e que pica nada. Sábado às 18 horas no Estádio da Luz começa um dos derbys mais importantes dos últimos anos. Benfica e Sporting lutam para sagrar campeão nacional em 24-25 e espera-se aqui uma partida muito difícil. O Sporting, se vencer, é campeão. O Benfica também pode ser campeão no sábado, em caso conseguir vencer por 2 ou mais golos. Portanto, espera-se aqui um duelo muito quente no Estádio da Luz. Confesso que já estou aqui bastante nervoso e tenso, apesar de ainda faltarem aqui alguns dias para este jogo, que é uma autêntica final. O Benfica tem de apresentar-se ao melhor nível na sua casa e fazer um grande jogo, somando os 3 pontos e, quem sabe, celebrar o título ou então dar um passo muito importante para essa conquista. Com isso em linha de conta, acho que seria interessante destacar alguns dos jogos mais icónicos entre Benfica e Sporting, obviamente para o lado do Benfica, uma espécie de inspiração para que possamos então chegar a este jogo e trazer aqui mais um momento icónico e histórico, e esperemos que daqui a 4 ou 5 anos que eu faça um vídeo deste tipo e esteja a colocar esta partida de sábado como uma das mais importantes e icónicas do Benfica. Mas antes de começar a revelar os jogos, dizer que vou só destacar jogos nos últimos 35 anos, tendo em conta a minha idade, mas sem mais delongas, vamos lá então começar com o primeiro. Vamos primeiro para o mítico 6-3, que perdura para sempre na memória dos benfiquistas. Este jogo eu não vi em direto, ainda tinha 4 anos, mas já vi indeferido por diversas vezes. Um jogo absolutamente icónico na história dos derbys entre Benfica e Sporting, numa partida em que João Vieira Pinto partiu tudo, uma grande exibição com 3 golos de uma assistência, jogou e fez jogar, absolutamente incrível a partida do Menino de Ouro. E a verdade é que este jogo, para além do resultado, tinha também alguns antecedentes, no qual tinha havido o verão quente, com a saída de Pacheco e Paulo Sousa a custo zero e foram para o Sporting. Era um jogo também de título, onde o Benfica tinha que ganhar se queria conquistar o título, que acabou por conquistar. E as coisas até não começaram bem. Jorge Cadete, aos 8 minutos, colocou o Sporting a vencer, mas depois um remate fora da área, de muito longe, João Vieira Pinto, um golaço, colocou o Benfica empatado na partida aos 30 minutos. No entanto, aos 35, o Sporting volta à vantagem, desta vez por Luís Figo, mas depois temos o que para mim é o gol do jogo, o segundo João Vieira Pinto, que ele parte da defesa a leonina e coloca colocado aos 37 para dar novo empate para o Benfica. E a grande exibição de João Vieira Pinto não ficou por aqui. Ainda na primeira parte faz o hat-trick aos 44 e coloca então o Benfica pela primeira vez em vantagem. E depois, em contra-ataques na segunda parte, o Benfica arrebentou por completo com o Sporting. Isaías Bizou aos 48 e 57 e Hélder Cristóvão aos 74 ainda fez o 2-6, com o Sporting a reduzir de grande qualidade por Balakov. Foi uma partida absolutamente extraordinária. João Vieira Pinto esteve incrível, Paneira também esteve muito bem, Isaías também fez uma grande exibição. Foi um jogo absolutamente extraordinário. Quem não viu, vá ver. Aliás, está aí no YouTube, é só pesquisarem. É sem dúvida uma grande exibição por parte do Benfica. Seguimos agora para um dos golos que eu festejei mais na vida. Benfica Sporting 2004-2005. Uma temporada atípica, onde os 3 grandes fartaram-se de perder pontos. Nunca sabia qual é que podia ser o resultado do próximo jogo e não dava para fazer grandes previsões. Mas à penúltima jornada do Benfica, Sporting e Porto podiam ser campeões. Mas o Benfica
no momento decisivo conseguiu demonstrar que era mais forte e conquistou então um campeonato que já fugia há muito tempo, pela escassez de títulos, pelo gol decisivo, obviamente que este jogo tinha que estar cá. Uma partida onde a verdade é que não houve assim tantas oportunidades, não foi assim um jogo muito bem jogado, mas neste tipo de partidas onde estamos a lutar por títulos, o objetivo é mesmo ser eficaz. E aos 83, minuto glorioso, um livre de Petit para a área com a Luizão a subir ao primeiro andar, a cabecear para o fundo das redes, numa baliza deserta, porque Ricardo tinha saído à bola e ele sempre que saía a cruzamentos era um disparate. E nesta partida foi o mesmo, mandou um frango e foi um belo frango, com o Luizão então a marcar o golo que seria do título. Acabámos depois por ter ainda de empatar contra o Boa Vista e confirmar esse campeonato, mas este jogo vai estar para sempre na memória e é daqueles golos que salteia do sofá, fiz a festa toda e foi sem dúvida uma grande vitória e foi aqui o regressar do Benfica às conquistas do Campeonato Nacional. Saímos de um golo histórico para outro golo que também tem muita história. Corria a temporada 2015-2016, sendo que JJ tinha saído do Benfica e ido para o Sporting. Rui Vitória chegou à Luz, as coisas não começaram a correr bem de início, alguns pontos perdidos. Aliás, fomos derrotados na Luz frente ao Sporting com números elevados. No entanto, nesse jogo, JJ começou a pavonear-se, começou a mandar ali algumas bocas para Rui Vitória e esse acabou por ser o ponto de viragem. O Benfica começa uma grande recuperação, no qual este jogo, Sporting Benfica em Alvalade, acabou por ser decisivo. Era necessário o Benfica ganhar esta partida e conseguiu fazer isso mesmo e conquistar o tricampeonato. O grande herói deste jogo acabou por ser Mitroglou, ele que foi fundamental com o golo aos 20 minutos e esperemos que a Pavlidis veja muito este golo para se inspirar, mas foi aqui um golo que nos deu o título. Obviamente que ainda faltava muitas jornadas para acabar a temporada, estávamos na jornada 25, mas se bem me recordo, nenhuma das duas equipas perdeu pontos depois disso. Acabou por ser então um jogo muito importante, no qual tivemos alguns sustos. Ali Bryan Ruiz acabou por atirar por cima, felizmente, e este golo de Mitroglou ajudou então à conquista de mais um título para o Benfica, num jogo muito importante e que fez com que conseguíssemos manter a hegemonia do futebol português. Damos mais um salto temporal, sendo que nesta altura já havia 5 minutos ao Benfica, primeiros anos, e tivemos aqui uma goleada na Supertaça em 2019, com o Benfica orientado por Bruno Lage. Estava para colocar aqui um ou outro jogo do Benfica de Bruno Lage contra o Sporting, que normalmente corria bastante bem, sendo que este jogo acaba por não dá para fugir dele, pelo resultado, uma goleada por 5-0, por dar um título. Foi um autêntico pisão por parte do Benfica, numa grande jogatana das Águias, sendo que nos primeiros minutos não se esperava um resultado tão desnivelado. Aliás, o primeiro gol só surgiu aos 40 por Rafa Silva, mas não sei o que é que aconteceu. Acho que ficou toda a gente inspirada depois do intervalo, que a partir daí foi um vendaval ofensivo por parte do Benfica absolutamente extraordinário, com um bis de Pizzi aos 60 e 75 minutos. Alex Grimaldo também molhou a sopa aos 64 e Chiquinho ainda marcou um golo aos 90. Portanto, foi aqui um jogo de sentido único por parte do Benfica, uma bela partida onde Bruno Lage demonstrou que estava muito bem preparado para este desafio e esperemos, vamos cruzar os dedos, que ele também esteja preparado para o desafio de sábado. Mas também acaba por ser aqui um jogo absolutamente icónico por parte do Benfica, que tinha sido campeão no ano anterior e confirmou a sua superioridade neste jogo na Supertaça. Infelizmente a restante temporada não correu tão bem, mas a verdade é que tivemos um início de luxo. O quinto jogo, confesso que tive aqui algumas dúvidas sobre qual colocar. Há algumas partidas com Jorge Jesus
tivemos grandes exibições, lembro-me da vitória por 2-0 frente ao Sporting na Luz, no qual houve aquele golo absolutamente extraordinário com o pormenor de Gaetan, que passa para o Lima para um golaço. Lembro-me também do hat-trick do Cardoso na Taça de Portugal, mas acabei por colocar esta temporada passada, que não nos deu o título, mas que nos dá aqui uma mensagem também muito importante, que é nunca desistir até ao apito final. E o Benfica acaba por conseguir aqui uma vitória, que infelizmente não nos dá o título no ano passado, as coisas não nos correram bem, mas que nos dá aqui uma vitória absolutamente épica e que já estava a ser muito difícil de acontecer. Até porque na primeira parte, Gyökeres, perto do intervalo aos 45, marca o golo que dá a vantagem ao Sporting, sendo que Gonçalo Inácio, aos 50, é expulso. E a partir daí, o Benfica vai procurando criar perigo, mas com algumas dificuldades, e foi preciso esperar até aos descontos para conseguir aqui uma reviravolta absolutamente épica. O gol do empate chegou aos 90+4 pelo nosso menino João Neves, que muitas saudades ainda nos deixa, e depois o golo da vitória é de nem mais nem menos do que Kasper Tengstedt, que tem aqui uma exibição que acaba por ter aqui um dos momentos mais marcantes da sua passagem pelo Benfica. É este jogo e o jogo contra o Inter, mas acaba por ser aqui uma partida muito difícil. Foi um triunfo arrancado a ferros, e é essa mensagem que eu quero também deixar para a nossa equipa: acreditar até ao fim, até acabar. Há sempre uma oportunidade a mais, uma chance para criarmos um golo. Portanto, é nunca desistir até ao apito final, ir em busca do melhor resultado. Estes jogadores nunca desistiram e acabaram por conseguir então essa vitória. Fechámos muito nesse jogo, a grande celebração para esta vitória. Infelizmente a temporada depois não nos correu bem, mas este jogo acaba por ser importante. Dava para escolher outros, mas pela simbologia, pela importância de ir até ao fim à procura de uma vitória, acabei por optar então por este gol. Enfim, dava para colocar aqui mais 5, 6, 7 jogos entre Benfica e Sporting icónicos, grandes partidas. No fundo, os derbys trazem sempre momentos históricos, e esperemos que o de sábado também seja assim, mas que se vista de vermelho. Esperemos então que consigamos aqui uma boa exibição, e lá está, que possamos daqui a 4 ou 5 anos, quando eu fizer aqui uma recapitulação dos grandes derbys, a poder colocar este jogo de sábado como um dos momentos gloriosos por parte do nosso Benfica. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários as tuas melhores memórias destes derbys lisboetas entre Benfica e Sporting. Qual é que foi para ti o melhor jogo? E se estás confiante de que vamos conquistar o título? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Caso ainda não tenhas feito, deixa um gosto neste vídeo, subscreve o canal e coloca na caixa de comentários #derby histórico. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos a Benfica. Saudações benfiquistas.